Vamos lá. Diga assim: hoje eu vou sair da igreja revestido. O que é um revestimento? O revestimento é a proteção. Por exemplo, quando a pessoa vai construir uma casa, primeiro ela faz a fundação, levanta as vigas e faz a estrutura da casa, os tijolos, né? As paredes. Só que depois vem o revestimento, o acabamento, para que aquela casa fique adornada, ela fique bonita, ela fique decorada. Então a mulher, geralmente, quando ela vai escolher lá na loja de construção, ela fala: eu quero esse revestimento na parede, eu quero esse piso no chão, quero essa cor. Então ela começa a escolher os adornos para que a casa fique do jeito que ela quer. Geralmente é o mesmo. Agora, como edificar a sua casa espiritual? A Bíblia diz que o Espírito Santo não habita em templos feitos pelas mãos dos homens, mas nós somos o templo do Espírito Santo. O que é templo? A palavra templo significa, um dos seus irmãos, significa casa. Então, você tem que entender, eu tenho que entender, que nós somos casa de Deus. Deus mora dentro de nós através da pessoa do Espírito Santo. Então você tem lá a sua vida sentimental, você tem diante. Você tem sua vida profissional, você tem diante. Você tem sua vida secular, as coisas que você faz, o seu lazer. Você tem as programações da sua vida, estudo, projetos de vida, sonhos. Mas como fazer isso acontecer se eu não busco o revestimento primeiro da minha casa? Jesus disse que se a casa for edificada sobre a rocha, ela vai se manter de pé, mesmo com rios batendo nela, com chuva e com vento forte. Então Paulo começa dizendo assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então veja, você não pode lutar, eu não posso lutar somente com as minhas coisas. É lógico que você tem que pôr as suas forças em ação, sua perseverança, sua dedicação, seu esforço, sua luta diária. Mas se você for só nisso aí, vai chegar uma hora que você vai ficar cansado e você vai querer desistir. Então Paulo nos dá uma recomendação: fortalecei-vos no Senhor. Ou seja, a fonte da força é Deus. É Ele que vai te dar força naquele dia que você propor para você mesmo, ou escutar a voz do inimigo dizendo para você: desiste, tranca. A força, a fonte, ela vem de Deus. Então você precisa estar conectado a essa fonte. Tem que existir uma conexão do meu espírito com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que ensina. Ele é o ensinador. Aliás, Jesus disse isso os apóstolos: eu vou, mas eu tenho que ir, porque se eu não for, o Consolador não vem. Então ele estava falando que ele teria que subir aos céus, porque se ele não fosse, o Espírito Santo não descia. O Espírito Santo só desceu depois que Jesus chegou no céu, no dia lá do Pentecostes. Então você não pode desprezar a pessoa do Espírito Santo, porque a pessoa do Espírito Santo é que vai estar com você 24 horas por dia. É Ele que dá essa força. É Ele que traz o poder que nós precisamos para vencer nossas batalhas. Então, primeiro ponto da pregação: eu não luto sozinho. Diga: eu não luto sozinho. Diga: minha cruz nunca vai ficar pesada. Se você acha que a sua cruz está pesada, você está carregando sozinho. Se o Espírito Santo entrar nessa batalha com você e você deixar, a cruz, ela é da proporção que você pode suportar. Porque o Senhor disse que Ele não deixa vir sobre nós nenhuma tentação que nós não podemos suportar. A gente consegue suportar, desde que o Senhor seja
a nossa força. Olha lá, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então ele usa duas vezes a palavra, a derivação da palavra força. Olha lá, fortalece e força. É o mesmo começo, ó. Porque isso é necessário. Não dá para pular essa parte para você vencer. Paulo usa duas vezes o mesmo prefixo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então a força não é minha. E é lógico que eu tenho que ter a minha dedicação, o meu esforço. Eu tenho que perseverar, eu tenho que continuar, porque o dia mau nasce para todo mundo. Se eu perguntar para vocês aqui, quem essa semana teve um dia mau? Ele vem. E Jesus permite que ele venha. Porque Jesus não nos deu só dias maravilhosos. Existem muitos dias maus. E para esses dias maus, e para os dias bons, é assim que eu tenho que viver. Segundo versículo, sequente versículo. Aí vai falar do revestimento. Um cristão sem revestimento é um cristão fraco. Porque na primeira luta que se apresentar para ele, ele vai dizer: eu não aguento, eu não suporto. Porque ele não buscou aquilo do primeiro versículo 10, que é a força do Senhor, e se fortalecer no Senhor. E se ele não buscou a força, automaticamente ele não vai ter o revestimento. Paulo fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então veja, por que eu tenho que me revestir? Porque o diabo vai armar contra mim. Tem cristão que não acha isso. Tem cristão que fala que o diabo não existe. Tem cristão até que fala que o inferno é real. Então veja, há uma investida do inimigo, e eu não estou aqui valorizando ele. Só estou dizendo o que a Bíblia diz. O valor é nosso Deus. Mas se eu pular aquele primeiro passo lá, que é de me fortalecer no Senhor, e eu pular o segundo passo, essas investidas vão me destruir. Então é didático. Eu tenho que aprender. Me fortaleço no Senhor, busco a sua força, e eu me revisto, sei lá, de toda, não é alguma. Ele usa a palavra que representa uma totalidade. Não posso usar só algumas armas, eu tenho que usar todas, para que essa armadura de Deus seja completa. Na verdade, Paulo está fazendo uma analogia aqui, quando um soldado, daqui a pouco você vai ver, ele ia se apresentar para a batalha. Porque o apóstolo Paulo, ele era judeu, mas ele tinha cidadania romana. Então ele era como se fosse um romano, um italiano. Ele podia entrar em Roma a hora que ele quisesse e sair. Então ele vai mostrar para nós através de uma analogia quais são essas armas. Então, o primeiro passo: eu me fortaleço no Senhor e na força do poder dele. Para tudo. Para trabalhar, para orar, para sair de casa, para dirigir o carro, para estudar, uma coisa que você não entende, uma luta familiar, para tudo eu preciso estar fortalecido e revestido. Diga essa palavra: fortalecido e revestido. Isso não pode faltar na vida do cristão que é vencido. Revestidos de toda a armadura de Deus. Então não é uma coisa da terra. Para eu vencer o que eu estou enfrentando, eu preciso buscar um revestimento que vem do céu. Porque senão você para, senão eu desisto, senão eu não consigo. Porque as astutas ciladas do inimigo nos fazem achar que nós não somos capacitados para passar no próximo passo, na próxima fase. Você começa a dizer frases negativas, eu não sou para isso, eu não nasci para isso, eu não consigo, minha mente não tem isso, eu já tenho idade, eu não consigo estudar direito. Tudo isso é artimanha do diabo, para que você desista do propósito final, que é você chegar lá. Ele está armando situações ciladas para que a gente não chegue como chega. Porque ele sabe que se você perseverar, você vai chegar. Ele sabe. Porque ele sabe que você não é sozinho, que você tem Deus com você. Então, por maior que seja a dificuldade que você está enfrentando, para passar para o próximo passo, a próxima fase,
se fortaleça, se revestimento é necessário. Agora, ele vai dar a lista das armas. Vamos lá, versículo 12. Antes disso, desculpe, ele vai explicar aonde acontece essa luta, porque isso é tão importante isso. Se você entender isso, aonde é que acontece essa luta, pastor? Olha, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Ou seja, as nossas lutas, Deus me deu essa palavra ontem trabalhando, eu estava com a pastora no carro, nós estávamos fazendo a região de Guarulhos. Na hora o Espírito Santo deu essa palavra, eu falei, é isso, Senhor. É para a igreja e para mim, sabe? Nós não podemos lutar contra pessoas, gente. Paulo está dizendo assim, que a sua luta não é contra o que você está vendo. Porque o carne e sangue a gente vê. Você concorda? Você vê minha carne, mas você não vê meu espírito. Você vê Deus? Quem vê Deus? Ninguém. Só Moisés viu pelas costas. Quando ele estava na sarça ardente no monte Sinai. Deus ainda falou para ele, você não pode me ver pela frente, porque se você me ver pela frente, você morre. Então, Deus é um Deus invisível. Ele não tem carne, ele não tem sangue. Só se materializou isso quando o Senhor Jesus veio à terra no ventre de Maria, gerado no ventre de Maria. Aí ele pôde ver a carne e o sangue e sentir o que a gente sente. Então a nossa luta, ela não é carnal. Ela não pode ser carnal. A nossa luta, ela é toda de origem espiritual, porque ele vai falar, mas sim contra os principados, as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade de lugares celestiais. Então aqui você tem que entender isso, o mal que existe. Que Paulo dá para nós a sequência do mal. Aí eu fui estudar, fui buscar de manhã o que é cada coisa. Então está aqui, ó. Principados e potestades. O que é o principado? Atuam contra as nações. Eu me lembro de uma passagem em Daniel que estava escrito assim: o príncipe da Pérsia estava perseverando, para que Deus não cumprisse ali que tinha para cumprir quando Daniel estava lá. Então, o principado são as regiões maiores, atuam contra as nações, para que haja morte nas nações, doenças nas nações, roubo, desvio de verbas que seriam para chegar para as pessoas. Esses principados fazem isso. Eles destroem as nações, eles lutam contra as nações, porque as nações, diante de Deus, representam um povo. Só que o inferno, ele tenta destruir as nações. Diga para mim, por que a África não prospera? Por que se faz de tudo na África e a África não prospera? Por que tem trabalho na África? Por que tem fome na África? Por que tem doença na África? Porque o diabo invadiu aquela nação, aquele continente. Os principados trabalham ali, fazendo as pessoas adorar todo tipo de coisa. Ali, humano, gente como gente. Ali não há prosperidade. Por mais que seja feito um trabalho missionário, evangelístico ali, é tudo voluntário. Porque esses principados minam a África. Então esses principados trabalham contra as nações. Quando você for lá para o Brasil, ore repreendendo o principado que atua no Brasil. Há príncipes aqui do inferno, são demônios, tentando destruir o nosso país. Deixar tudo caro, deixar a economia elevada, para que as pessoas morram de fome, porque o diabo sabe, quanto mais ele levar as pessoas antes da salvação, quem for sem Jesus, perde a salvação. Então esses são os principais. Qual é o trabalho das potestades? Vamos lá. Potestades atuam contra o trabalho do reino de Deus. Uma potestade, por exemplo, ela atua contra uma igreja, contra uma família que serve a Deus, para que a família não seja salva. Potestade são espíritos malignos, são demônios que querem atrapalhar o crescimento do reino de Deus e da obra de Deus. Por exemplo, uma potestade às vezes impede você e eu de pregar para uma pessoa, porque sabemos que vamos ganhar aquela pessoa para Jesus, se insistirmos com sabedoria. Então, a potestade ela vem para bloquear contra o trabalho do reino de Deus. São demônios que agem. Lembre você que Satanás foi expulso do céu. Só que nessa daí, ele carregou um terço dos anjos que foram rebeldes junto com ele. Então ele trabalha organizado no reino do inferno
totalmente organizado para destruir o reino de Deus, para não deixar a obra crescer, sua família prosperar, sua família produzir, a igreja ganhar almas, o trabalho crescer, as potestades trabalham para isso. Então a nossa luta não é contra essa carne e contra o sangue, é contra isso, contra os príncipes das trevas deste século. Paulo está falando daquele século, aquele primeiro século. Nós já estamos em qual século? Estamos no século XXI, é isso. Olha que quanto tempo passou. Se passaram 2000 anos. Mais de 2000 anos. E isso aqui prevalece até hoje. E esses grupos de trabalho do mal, principados, potestades, príncipes, eles trabalham de forma espiritual, minando a sua força, minando a minha força. Eu estou cansado. Hoje eu não vou para a igreja, porque eu estou cansado. Aí hoje eu não vou orar. É o trabalho. Trabalhei o dia inteiro, estou muito cansado. Fui no mercado, voltei, fiz isso, fiz aquilo. Aí Senhor, me perdoa, mas eu não vou orar. O diabo, esse trabalho das potestades já minou a força da pessoa. Aí a pessoa faz um propósito com Deus. Aí, de jejum, por exemplo, ela não consegue jejuar. Porque esse principado que atua na nação, juntamente com a potestade dos príncipes, vai entrando na vida da pessoa para minar as forças espirituais dela. Porque se ela perde a força espiritual, ela vai perder tudo. Porque ele não esqueça, a nossa força é a nossa fé. Então, quando tudo estiver dando errado, precisa perceber. Não é o que você está vendo. Não é o que eu estou. Lute, levante a cabeça. Vai em frente. Se revista e se fortaleça no Senhor. Então, o campo de batalha não é o que a gente vê. O campo de batalha é o que a gente não vê. Nós estamos lutando, humanamente falando, como cegos. Humanamente falando. Mas se entrarmos no mundo espiritual, vamos perceber o que está por detrás das situações. E esse campo de batalha exige armas. Para atuar lutando aqui, eu preciso de armas. E aí agora Paulo vai nos dar a relação. Vai lá, 13. Portanto, tomar toda a armadura de Deus. De novo, ele usa a mesma frase que ele usou naquele versículo que nós lemos lá, 10 ou 11. Para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. Ou seja, o dia mau, ele é um dia que surge para nós sem a gente querer. A gente não escolhe se o dia mau vai nascer ou ele nasce. E você percebe que ele nasce. E quando você percebe que ele nasce, você automaticamente tem que lembrar do fortalecimento que você tem que buscar no Senhor e o revestimento. Porque Paulo fala que nós temos que tomar a armadura de Deus sobre a nossa vida para que possamos resistir. Então, peraí. Se o inimigo investe contra a minha vida, então eu devo resistir. Diga, resistir. Desânimo, cansaço, esfriamento espiritual. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei, não sou capacitado, não tenho forças, não sou disso, não sou para isso, não nasci para isso. Resista. Resista. Resista e avança. Vai avançando. O segredo é avançar. Não importa se você dá um passo por dia. Então, nós precisamos resistir a esse trabalho que o inimigo faz contra nós no mundo espiritual. Para resistirmos a ele. E Paulo manda a gente ficar firme. Fica na posição. Deus te deu isso, Deus te pôs isso, Deus te colocou nisso. Fica na posição. Não retrocede. Não aceita a sugestão do diabo. Para. Desiste. Desanime. Larga tudo. São frases propostas por principados, potestades, príncipes das trevas, para te tirar da posição que Deus está te dando. Continuando. Estai, pois, firmes. De novo, ele repete a mesma palavra. Então, ele está falando muito de firmeza. De você ser uma pessoa decidida no que você quer. O poder da decisão. Eu decidi isso, eu vou fazer isso, eu não vou parar. Firmeza.
Lembra dessa palavra, eu preciso ser firme e constante. Eu preciso ser firme e prosseguir. Eu preciso ser firme e continuar. Resistir ao diabo no dia mau. Contra as astutas ciladas. Eu vou me revestir e vou me fortalecer no Senhor. Não vou deixar o espírito do desânimo entrar na minha mente. A mente é o maior campo de batalha de guerra. Entendam isso? Nós temos aqui 2 psicólogos que, se eu pedir para eles virem falar aqui, eles vão falar isso. A mente é o maior campo de batalha. E o mundo espiritual atua na mente. Você vê pensamentos, mas eu não vi na mente. Não posso, não consigo, não vai dar certo, não vou conseguir pagar. Não tem jeito. Tudo está aqui. Então, a batalha. Mas qual é a primeira arma? Tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Vamos lá. Primeira arma. Cingir os lombos com a verdade. Ele vai analisar, tipificar isso como se fosse a vestimenta do soldado romano. Paulo está falando de guerra. Então, guerra você lembra de soldado. Porque você não vence uma guerra sem soldado. Então, cingir os lombos com a verdade. O centurião protegia a parte inferior do abdômen e prendia a túnica e segurava a espada do soldado. Era uma peça que se usava aqui, que vinha desde cima dos lombos e protegia essa parte inferior do abdômen, para que ele não sofresse nenhum dano ali. Porque se ele sofresse um dano ali, ele morreria. E também servia para segurar a espada. Então, quando eu cinjo o meu lombo espiritual, quando eu me mantenho firme, quando eu me mantenho de pé, diante das situações, com a verdade, que é a palavra, automaticamente eu vivo a justiça. Porque se eu não aceito aquilo que é injusto e eu luto contra a injustiça, se eu não aceito aquilo que é errado e eu luto contra o que é errado, eu estou usando essa arma. Eu estou cingindo os meus lombos, minha coluna, meu tronco, estou me fortalecendo para me manter de pé e não ficar assim espiritualmente, me prostrar diante de situações. Então apareceu o dia mal, qual tem que ser suposto? Apareceu uma situação difícil, eu vou me encurvar diante dela. O soldado não ficava encurvado na batalha, ele tinha essa peça que cingia os lombos do soldado romano, vinha até a parte inferior e segurava a túnica, que era onde ele colocava a espada na barriga. Então era uma proteção. Então, espiritualmente, nós precisamos dessa proteção para a gente ficar firme. Então eu preciso cingir os meus lombos, ficar firme, ficar na posição, na autoridade que Deus te deu. Deus te deu aquela empresa, fica na autoridade. Deus te deu sua família, use sua autoridade. Deus te deu seu trabalho, use sua autoridade. Você está se capacitando com algo maior, usa sua autoridade. Fica na posição, não se enverga. O soldado não podia envergar e sem essa peça cortada. Porque se ele recebesse uma espadada aqui, ele morreria. E se ele não tivesse aquela peça, a espada não poderia estar segura. Então, a Bíblia está dizendo para nós que nós temos que ter uma posição espiritual diante das situações que nós passamos. Eu não posso me abater. Eu não posso me abater com os nãos que eu ouço, com as palavras de desânimo que eu encontro nas pessoas e nem com os conselhos negativos que a gente recebe das pessoas. Porque isso é o que mais tem. E eu também não posso viver desfocado, como muitas pessoas vivem. Eu preciso ter foco naquilo que eu quero. Porque se eu não tiver foco, eu não chego no meu objetivo. Se eu relaxar, eu não vou chegar lá. Então na guerra não há relaxamento. Na batalha não há relaxamento. Então eu tenho que ficar firme, cingindo os meus lombos com a verdade. Eu tenho que trabalhar com a palavra. A palavra tem que estar na minha mente. Para tudo que eu estou enfrentando. Veio o diabo. Olha, se bem você não vai conseguir pagar as suas contas. Satanás, eu vou conseguir. Porque eu sirvo ao Senhor. Eu sou fiel aos meus dias e minhas palavras. Sai da minha vida financeira. Ah, Senhor, estão mandando embora o mundo inteiro. Eu não vou ser mandado embora. Eu vou continuar. Eu vou prosperar nessa terra. Assim como Isaac prosperou na terra de Gerar. O seu pensamento tem que ser diferenciado. A nossa mente tem que trabalhar diferenciado. Porque nós estamos usando as armas que Deus nos deu. Seguinte.
couraça da justiça. A couraça protegia os órgãos vitais, feita de couro resistente, e cobria todo o tronco do soldado. Temos que viver em obediência ao Senhor Jesus, ou seja, caminhar na justiça, aperfeiçoando o nosso caráter com a palavra de Deus em nossa consciência. Receberemos então paz, proteção contra o mal e bênçãos que vêm do Senhor Jesus. A couraça era uma peça da batalha do soldado, ele tinha que usar essa couraça. Ela era feita de couro muito resistente e ela protegia os órgãos vitais. Quais são, Marisa? Coração, pulmão, Coração, pulmão, cérebro. Então esses órgãos vitais, se o soldado recebesse uma espadada, certamente ele morreria. Então ele revestia o seu tronco com uma couraça, couraça na fala de couro, totalmente resistente, para que quando ele recebesse uma espadada, essa espadada não perfurasse a couraça e não chegasse ao coração, pulmões e rins. Porque nós temos um coração, dois pulmões e dois rins. Então ele tem que ter uma proteção. Então o que a Bíblia fala para nós? Proteja a sua vida com a couraça da justiça. Seja justo. Ame ser uma pessoa justa, honesta, para você e para os outros. Porque isso vai te fortalecer na sua vida. Você vai prosperar por causa dessas posições que você vai ter ali. Pequenas decisões no dia a dia vai fazer você caminhar debaixo da vontade de Deus. E assim receber as bênçãos. Então essa peça era indispensável no corpo do guerreiro. Ele tinha que ter essa, ele não podia ir para a batalha sem essa couraça do soldado romano. Então esse é o trabalho da couraça da justiça e a verdade. Então eu tenho que trabalhar com a verdade, a palavra de Deus tem que estar no meu coração e a justiça de Deus tem que estar no meu coração. E aí eu tenho proteção no mundo espiritual. Se eu for injusto, eu perco essa proteção. Se eu for mentiroso, eu vou perder essa proteção. Porque ela acontece de forma espiritual. Quando eu me pronuncio em cima da verdade, quando eu me posturo em cima da verdade, da justiça, então eu vou viver isso. Então essa tem que ser a posição do cristão lutador. Jesus disse: eu venci o mundo. No mundo vocês vão ter aflições, mas eu venci. Ele quis dizer: vocês também vão poder vencer. Amém? Continuando para perder tempo. Vamos lá, filho. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Vamos lá. Calçar os pés. As sandálias dos soldados romanos eram fortes e confortáveis e tinham que dar estabilidade para os pés para não tropeçarem nas batalhas. Eram sandálias de couro, bem resistentes, bem fortes, ao mesmo tempo elas tinham que ser estáveis para que eles não tropeçassem e tinha que ter uma resistência muito grande, porque eles lutavam não de sapatos. Naquela época tinha mais sandálias do que sapatos, e tinha que ser de couro. Então veja, eu preciso andar com os meus pés na palavra, calçar os pés no Evangelho. Aonde a senhora, eu não está aqui, só os pés dela está dando para ver que ela está assistindo ali. Então esses pés aí, eu tenho que estar na palavra. Eu tenho que estar firmado, eu tenho que andar no Evangelho. A palavra tem que ser a base da minha vida. Porque as minhas decisões, elas têm que estar pautadas na palavra, para que eu tenha estabilidade. As sandálias tinham que dar estabilidade aos soldados, guardar os pés deles nas batalhas, para eles não tropeçarem, não caírem, não serem atingidos, não fossem atingidos. Então, como que um cristão tem que andar na presença de Deus? Estável. Tem que estabilizar a minha mente. Senhor, o que vier, o que acontecer, o que surgir na minha frente, eu vou me manter maduro e prudente, estável, para decidir. Amém, cara? Amém, Senhor? Amém, Senhor das Nações? Estabilidade emocional, psicológica. Então, aconteceu o maior problema na minha família, eu vou administrar. Estou passando por uma maior luta na minha vida,
eu vou administrar. Eu vou buscar a unção que estava na vida de José quando ele administrou uma cadeia, mas depois ele administrou o Egito. Não tinha coisa difícil para José administrar. O que viesse para ele, ele administrava. Porque ele sabia que não era ele sozinho que ia administrar, mas Deus na vida dele deu uma unção tão grande que ele administrou a fome que existiu em toda a terra, e ele fez só o Egito ter comida. Só o Egito tinha comida. Porque ele buscou essa sabedoria do Espírito Santo. Ele andava na estabilidade. Então a estabilidade faz parte da vida do cristão. Você não pode ser um cristão que sobe e desce. Uma hora eu estou forte, uma hora eu quero ir para a igreja, uma hora eu quero ouvir a palavra, uma hora eu não quero. Estabilidade, regras, postura, sabe? Posições, aí, certas. Você tem que saber o que você quer, aonde você quer chegar. Se você vigiar nessas posições, você vai chegar. Postura, regularidade, amado. Eu tenho que ser regular. Eu tenho que me regular. Eu tenho que ter hora para isso, tenho que ter hora para aquilo. Eu vou ver qual robô, mas eu tenho que ter planejamento e executar esse planejamento dentro dessa estabilidade. Eu tenho que me estabilizar para que eu tenha paz. Porque a pessoa que não tem paz, ela fica instável. Principalmente emocionalmente falando. A gente passa por isso sim, não. Então estabiliza como as sandálias estabilizavam os pés dos soldados no campo de batalha. Continuando. Tomando, olha quantas armas nós já falamos. Sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Veja que Paulo usa na Regina, na Ruth, as armas da guerra. Ele está falando de duas armas de guerra: o escudo e as flechas, que são os dardos. O escudo servia, geralmente esse escudo, para poder para você, escudos da fé. A palavra de Deus é um instrumento que protege a fé contra as dúvidas enviadas pelo mundo. Esses escudos romanos, eles eram retangulares, era quadrado. Eles tinham essas bases menores e essas bases maiores. Um retângulo, imagina um retângulo. Para proteger o soldado de uma espadada de uma flechada. A fé faz esse trabalho. Porque o que é contra a fé? Qual é a palavra que você pode tipificar como aquela que investe contra a sua fé? O que é contrário de fé? Alguém sabe dizer? Pode falar de você. Dúvida. Fé é certeza. O que contrário é certeza? É isso que enfraquece a gente. Se a pessoa ela não tem certeza de onde ela vai chegar, ela não vai chegar. Porque ela não tem certeza. Então, quando você usa a fé, lembra do que é fé? Firme fundamento, certeza das coisas que se esperam. Eu espero que eu vou viver isso. Eu espero que eu vou acontecer. Mas se no meio do caminho vem aquela dúvida, um exemplo maior para tipificar isso foi quando Pedro começou a andar sobre